Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um anúncio importante que o clube fez aí nas redes sociais no dia de hoje. A gente vai falar também sobre a situação de dois jogadores que estavam emprestados e que retornaram ao Bahia. Estou falando no caso do Matheus Bahia e também do Miqueias. E vamos falar sobre a situação, né, do goleiro, o Andrew, que acabou indo para o Flamengo, explicar um pouco de bastidores sobre essa negociação, que o Bahia estava interessado no goleiro, é importante que se diga isso, e claro, falar sobre a busca por um novo goleiro. Já conto muito com o like aqui para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto com a tua participação nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar aqui no vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, para poder ajudar a gente a chegar a 20 mil por aqui, você torcedor, não perder nenhum conteúdo. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar esse vídeo aqui para a gente não perder tempo falando sobre esse anúncio importante que o Bahia fez nas redes sociais. Estou falando do Juan Pablo. O Bahia agora sim, né, oficialmente, com tudo assinado, já postou ali nas redes sociais que assinou com o Juan Pablo até 2030, ou seja, teremos o Juan Pablo aí por pelo menos mais 4 anos vestindo a camisa do nosso Bahia. O Juan Pablo que renovou contrato depois, já estava na programação, né? Já era um desejo de ambas as partes, mas acelerou, acredito eu, o processo depois que o Corinthians tentou contratar o Juan Pablo, tirar ele do Bahia, oferecendo ali o dobro do salário, assediando o jogador, e o Bahia, obviamente, conseguiu interceptar essa situação o mais rápido possível. Agora consegue a renovação contratual até 2030, aumentando a multa para o mercado nacional e também internacional, e afastando qualquer possibilidade do Juan Pablo de se transferir para a equipe do Corinthians. Então, parabenizar a diretoria do Bahia por esse esforço e também por essa rápida ação em conseguir manter o jogador já para a próxima temporada, para 27, para 28, enfim, um jogador muito importante, um jogador que nos ajuda demais do dia a dia ali, assim, tipo, da base. Ele acho que é um dos principais jogadores que a gente tem, é muito veloz, é muito forte fisicamente, pode jogar, acredito eu, nas 3 funções do ataque. Então o Juan Pablo, acho que tem tudo para ser um dos grandes jogadores do Bahia no futuro, ansioso, né, para essa chegada desse aí auge dele com a nossa camisa. Eu acho que tá caminhando para isso. Acho que essa temporada de 26 ele vai jogar mais vezes, ele vai ter mais minutos, talvez participar de jogos ali mais importantes, né, de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, não sei se ainda Libertadores, mas enfim, pode ser que sim, né? Não duvido que isso aconteça. Acho que a evolução dele está sendo bem satisfatória. Eu acho que agora mesmo é esperar, né? E ele vai chegar aí nesse nível que todo mundo espera, eu acredito muito nisso. E aguardo também. Acredito que esse de 26, esse ano, né, ele vai ter muitos jogos. 27, acho que vai ser o ano que ele vai conseguir estar no auge e estourar com a camisa do Bahia. Não tem só ele, né? Tem o Cauê Furquim, tem vários outros jogadores também que a gente espera bastante. Falar agora sobre os jogadores que estão emprestados ao Bahia, falar sobre Matheus Bahia, lateral esquerdo, e também sobre o volante Miqueias. Ambos estavam emprestados para equipes do nosso futebol brasileiro. Se eu não me engano, o Miqueias estava no Ituano e o Matheus Bahia estava emprestado na equipe do Ceará. Matheus Bahia que retorna depois de um rebaixamento, né, com o Ceará, caiu para a segunda divisão, e o Miqueias, enfim, não teve uma participação tão efetiva lá no Ituano e por isso voltou. O Bahia procura ofertas, né, para poder negociar o jogador, uma oferta que seja obviamente vantajosa financeiramente para o clube, para negociar os dois atletas em definitivo. O Miqueias, eu acredito que o mercado vai ser um pouco complicado. Talvez o Bahia assine alguma rescisão, não sei. Isso, Bahia espera uma oferta por ele. A mesma coisa do Matheus Bahia, que é um jogador que eu achei que quando ele surgiu ali na base, né, em 2020, 21, que ele subiu mesmo profissional, eu esperava que ele conseguisse atingir um nível maior. Acabou não acontecendo e agora ele provavelmente deve sair do Bahia. Ele não tem um futuro assim hoje dentro do clube, né? Caso aconteça de não chegar nenhuma oferta e o Bahia não conseguir definir a situação dele antes da representação, ele deve se representar no Bahia e deve seguir, né, os preparativos ali, participar dos treinamentos. Não sei se treinar separado, acredito que não, pode até entregar o elenco, mas não deve ter tanto futuro. E Bahia deve estar no mercado, já deve estar buscando algumas opções para ele poder ser negociado em definitivo, meu povo. Falando com vocês agora sobre a situação do goleiro Andrew, jogador que estava no Gil Vicente e que será contratado
pela equipe do Flamengo. Saiu aí o valor de que ele foi negociado, menos de 10 milhões de reais, e colocou dúvida em muita gente falando sobre isso. Mas não era não sei tantos milhões, e isso, e aquilo, por que o Bahia não contratou se só foi esse valor? Meu povo, existe uma coisa no futebol, que acho que é muito importante vocês saberem disso. Existe uma coisa no futebol que se chama minutas, né, de contrato, coisas além do que se paga pela transferências. Salário, todo mundo sabe, mas tem luvas, tem bônus, tem metas, tem pedaço para empresário, pedaço para não sei o que, pedaço para quem, para ali. E tudo isso, quando você vai colocar na equação e você vê de fato quanto você vai gastar naquela negociação, é muito mais do que somente a taxa de transferências. O Marinho trouxe uma informação muito importante, né, falando sobre isso, de que o Flamengo, em 4 anos de contrato com o goleiro André, vai gastar cerca de 47 milhões de reais. Quando você faz as contas e vê quanto ele vai receber de salário, entre salário, luva e tal, direito de imagem, por mês é 1 milhão de reais. Eu achei um custo muito elevado para o Bahia, de fato, vencer essa corrida e conseguir contratar o jogador. O Bahia teve, o Flamengo no caso atravessou, né? Não só o Flamengo, mas o Botafogo também atravessou, tentou contratar ele, mas principalmente o Flamengo atravessou o jogador, né, do Bahia. Ele tinha negociações, o Bahia estava muito interessado na contratação dele, mas o Flamengo chegou, ofereceu o que ofereceu, né? Os empresários, obviamente, quando se trata do Flamengo e de toda a receita que tem por trás, cresceram o olho e tal, acharam que era mais vantajoso financeiramente, e era mesmo, né? O projeto do Flamengo também não é um projeto ruim, e acabou levando o jogador, né? Acabou contratando ele. E, para ser bem sincero, é um valor muito alto que, na minha opinião, não tem condições nenhuma do Bahia pagar. Não é que não tenha condições financeiras, né? Eu acho que, falando se vale ou não a pena, eu acho que não valeria a pena. É um valor muito alto. E é um valor de um jogador que ainda não está nesse nível, né, para valer 1 milhão de reais por mês. É um salário muito alto em comparação aqui do nosso elenco e de um modo geral do futebol brasileiro. Claro que eu sei que o futebol brasileiro está cada vez mais evoluindo, crescendo, melhorando cada vez mais, só que eu acho 1 milhão de reais um valor muito elevado, né, para contratar o André. Agora o Bahia segue buscando um novo goleiro. Eu já expliquei a situação, o Bahia tem apenas 2 goleiros atualmente dentro do elenco, um deles com contrato até o meio do ano, que é o João Paulo. O Bahia só tem hoje o Ronaldo, que tem contrato em definitivo. O João Paulo estreou ontem pelo Campeonato Baiano, não foi muito exigido, mas enfim, acabou levando 2 gols da equipe do Jequié. Não sei qual é o planejamento dele ainda, né, do Bahia para o futuro. Acho que isso deve ser conversado quando estiver se aproximando do fim do contrato. Ele agora está sendo avaliado pelo técnico Rogério Ceni, ele vai dar minutos ali no Campeonato Baiano. Eu sou a favor até de colocar o João Paulo em todos os jogos do Baiano, né, até onde o Bahia for, se chegar à final, ser ele o goleiro da final, porque assim, eu sei que hoje, né, o Ronaldo seria o nosso melhor goleiro, mas a gente precisa dar minutos para o João Paulo, porque ele é um baita goleiro também. A gente não pode esquecer da qualidade que tem o João Paulo só porque ele não jogou, não teve tanta oportunidade. Ele acabou se lesionando ali logo quando ele chegou, e depois ali o Ronaldo estava numa fase sensacional que não dava para cortar. Mas é isso, meu povo. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever no canal, e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!